meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia de mais um bloco de capítulos de Dewey, Um Gato Entre Livros. Gente, muito obrigada pelas mensagens que eu recebi. A minha gatinha apareceu na sexta-feira à tarde, a hora que eu cheguei em casa com as crianças da escola. Nossa, foi uma alegria para todo mundo. Muito obrigada pelos recadinhos, pelas boas vibrações, pela compreensão principalmente. E muito obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando nessa leitura, na aventura desse gatinho pela biblioteca de Spencer, nos Estados Unidos. Bom, se você tá aqui, se você tá gostando da leitura, por favor, deixa seu like, sua curtida, o joinha, deixa um comentário para mim, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta ou que você acredita que vai gostar da história, compartilhe o meu canal com alguém que você gosta, acompanhe as outras leituras que a gente tem aqui e muito obrigada. Faz tempo que eu não falo isso, mas eu tenho um perfil no aplicativo Quai e lá todos os dias tem algumas publicações. Por enquanto eu ainda estou com as publicações de outros livros que eu já li aqui no canal, que a gente já tem na playlist. Mas se você quiser uma alternativa, dá uma olhadinha lá nesse aplicativo. O link tá aqui na descrição. Vamos começar? Capítulo 10. Longe de casa. Em Hartley, Iowa, para onde minha família se mudou quando eu tinha 14 anos, eu era uma garota certinha, chefe dos bibliotecários voluntários e a segunda menina mais inteligente da minha turma, depois de Karen Watts. Vicky Gibson só tirava A, com exceção de datilografia em que tirei C. Mas isso não foi o suficiente para me manter longe das más línguas. Uma noite, fui com meus pais a um baile em Sanborn, uma cidadezinha a uns 15 quilômetros de Hartley. Quando o baile acabou às 11, fomos para o restaurante ao lado, no qual eu imediatamente desmaiei. Papai me levou para fora a fim de tomar ar fresco e eu vomitei. Na manhã seguinte, às 8h30, meu avô veio até a nossa casa e questionou: "Que diabos está acontecendo aqui? Ouvi dizer que Vicky estava bêbada em Sanborn ontem à noite." O motivo do desmaio foi um abscesso num dente. Porém, não havia como vencer a má reputação em uma cidade pequena como Hartley. Enquanto isso, meu irmão mais velho era considerado um dos garotos mais inteligentes que já frequentaram o ginásio Hartley. Todo mundo o chamava de O Professor. David se formou um ano antes de mim e foi para a faculdade em Mankato, Minnesota, a 160 quilômetros dali. Eu achei que o seguiria. Quando mencionei esses planos para o meu orientador, ele disse: "Você não tem com que se preocupar sobre a faculdade. Há de se casar, ter filhos e deixar um homem tomar conta de você." Que babaca! Mas estávamos em 1966. Estávamos na Iowa rural. Eu não recebi nenhum outro conselho. Depois da formatura, fiquei noiva do terceiro menino que eu havia namorado. Já saíamos juntos há 2 anos e ele me adorava. No entanto, eu precisava sair da microscópica cidade em Iowa. Tinha de ficar sozinha. Então, rompi o noivado, que foi a coisa mais difícil que já fiz, e me mudei para Mankato com a minha melhor amiga Sharon. Enquanto David frequentava a faculdade no outro lado da cidade, Sharon e eu trabalhávamos na Mankato Box Company, empresa que embalava produtos do tipo Jet Dry, o detergente de lavar pratos e bonecos do desenho animado Gumby, que na época era um sucesso. Eu trabalhava principalmente com a Punch and Grow, uma embalagem para plantas em vasos, com sementes presas à tampa.
Minha tarefa era pegar embalagens de terra para vasos numa esteira rolante, prender a tampa de plástico, colocá-las num envoltório de papelão e arrumá-las numa caixa. Sharon e eu trabalhávamos lado a lado e sempre cantávamos músicas idiotas sobre a Punch and Grow, com melodias de canções populares. Fazíamos a linha de montagem inteira rir, como se fôssemos as comediantes Laverne e Shirley da Mankato Box. Depois de 3 anos, fui promovida para encher as embalagens plásticas vazias na máquina. O trabalho era mais isolado, então eu já não cantava tanto, mas pelo menos não me sentia imunda com toda aquela terra de vaso. Sharon e eu criamos uma rotina. O que acontece com o trabalho em linha de montagem. Saíamos do trabalho exatamente às 5. Tomávamos o ônibus até o nosso apartamento para um rápido jantar e depois íamos aos clubes de dança com meu irmão David e seus amigos. David não era apenas meu irmão, era o meu melhor amigo. Ficávamos juntos dançando até doerem os dedos dos pés, até que fechassem os salões de dança. Quando eu ficava em casa, o que era raro, colocava um disco para tocar e dançava sozinha no quarto. Eu simplesmente tinha de dançar. Eu adorava dançar. Conheci o Wally Miron em um clube de dança. E ele não era como os outros caras com quem eu já tinha saído. Ele era muito inteligente e lia bastante, o que me impressionou de imediato. E tinha personalidade. O Wally estava sempre sorrindo, e todo mundo ao redor dele sorria também. Ele era o tipo de pessoa que ia até a loja da esquina comprar leite e conversava com o atendente por 2 horas. Wally conseguia conversar com qualquer pessoa a respeito de qualquer assunto. Ele não tinha um pingo de maldade em seu ser. Digo isso até hoje. Wally era incapaz de ferir qualquer pessoa intencionalmente. Namoramos durante 1 ano e meio antes de nos casarmos em julho de 1970. Eu tinha 22 anos e logo engravidei. Foi uma gravidez difícil, com enjoos matinais, ao meio-dia e à noite. Depois do trabalho, Wally passava as tardes com os amigos, geralmente andando de motocicleta, mas sempre estava em casa por volta das 7h30. Queria uma esposa sociável, porém ele aceitaria uma doente, se isso significasse um bebê a caminho. Algumas vezes, uma decisão muda sua vida e não é necessariamente uma decisão tomada por você, ou mesmo da qual você esteja sabendo. Quando entrei em trabalho de parto, o médico resolveu apressar o processo com 2 doses maciças de pitocin. Mais tarde descobri que ele tinha uma festa para ir e queria ficar livre daquele raio de procedimento. Passei de uma dilatação de 3 centímetros para o coroamento em 2 horas. O choque rompeu a placenta, então me puseram de novo em trabalho de parto. Eles não retiraram todos os pedaços. Passadas 6 semanas, tive uma hemorragia e me mandaram correndo de volta para o hospital a fim de me submeter a uma cirurgia de emergência. Sempre quis uma filha chamada Jodie Mary. Sonhara com isso desde muito jovem. Agora, eu tinha uma filha, Jodie Mary Myron, e estava morrendo de vontade de passar o tempo com ela, de abraçá-la e olhar nos olhos dela. Mas a cirurgia me derrubou completamente. Meus hormônios piraram e eu fiquei uma ruína, com dores de cabeça, insônia e suores frios. Depois de 2 anos e 6 cirurgias, minha saúde não tinha melhorado. Foi quando o médico sugeriu uma cirurgia exploratória. Então, acordei na cama do hospital para descobrir que ele tinha retirado meus 2 ovários e o útero. A dor física foi intensa, porém, o pior foi saber que não poderia mais ter filhos. Eu achava que seria apenas uma espiadela lá dentro. Não estava preparada para ser esvaziada.
nem para entrar numa menopausa súbita e severa. Eu estava com 24 anos, mas praticamente entrando nos 60, com cicatrizes nas minhas entranhas, tristeza no coração e uma filha que eu não conseguia segurar. A cortina caiu e tudo ficou preto. Quando voltei a mim alguns meses depois, Wally não estava lá. Não que ele costumasse estar de qualquer maneira. Foi quando notei repentinamente que tudo significava bebida para o Wally. Se ele ia pescar, significava beber. Se ia caçar, significava beber. Até andar de moto significava beber. Não levou muito tempo para ele não aparecer quando prometia. Chegava tarde e não avisava. Aparecia em casa bêbado e eu dizia: "O que você está fazendo? Você tem uma mulher doente e uma filha de 2 anos." "Fomos pescar", respondia. "Bebi um pouco demais. Nada de especial." Eu acordava na manhã seguinte e ele já tinha saído para trabalhar. Eu encontrava um bilhete na mesa da cozinha. "Eu a amo. Não quero brigar. Desculpe." Wally nunca conseguia dormir e ficava de pé a noite inteira escrevendo-me longas cartas. O homem era inteligente. Ele sabia escrever maravilhosamente bem. E a cada manhã, quando eu via essas cartas, eu o amava. A consciência de que seu marido tem problemas com a bebida vem de repente, mas a admissão demora muito, muito tempo. Suas entranhas ficam emaranhadas, porém seu coração se recusa a perceber o fato. Você tece explicações, depois desculpas. Você tem medo do toque do telefone. Depois teme o silêncio, quando ele não toca. Em vez de conversar, você joga a cerveja fora. Você finge não notar determinadas coisas, feito dinheiro. Ele sempre aparece, mas só quando a despensa está vazia. No entanto, você tem medo de se queixar. Então você pensa: quais são as chances de que as coisas piorem e não melhorem? "Eu compreendo", diz ele quando você menciona o fato. "Não é um problema, mas vou largar. Por você. Prometo." Mas nenhum dos dois acredita naquilo. Dia a dia, seu mundo vai ficando menor. Você não quer abrir armários com medo do que vai encontrar. Não quer examinar os bolsos das calças dele. Não quer ir a lugar nenhum, onde ele irá levá-la que não envolva bebida. Numa manhã, descobri garrafas de cerveja dentro do forno. Jodie encontrou latas da bebida na caixa de brinquedos dela. Wally acordava cedo todas as manhãs, e se eu ousasse olhar pela janela, poderia vê-lo sentado em seu furgão, bebendo cerveja quente. Ele nem se dava mais ao trabalho de dirigir até a esquina. Quando Jodie estava com 3 anos, fomos a Hartley para o casamento do meu irmão Mike. Como Jodie e eu estávamos na cerimônia, Wally ficou com todo o tempo livre. Ele desapareceu e só voltou tarde da noite, quando todo mundo já estava dormindo. "Você está tentando nos evitar?" perguntei a ele. "Não, adoro sua família. Você sabe disso." Certa noite, a família estava sentada em torno da mesa da cozinha da mamãe, e como de costume, não era possível encontrar o Wally em lugar nenhum. Assim que acabou a cerveja, a mamãe foi ao armário onde guardava bebida extra para os amigos e parentes. A maior parte tinha sumido. "Que ideia foi essa de pegar a cerveja da mamãe?" "Não sei, desculpe." "Como você acha que eu me sinto? Como você acha que a Jodie se sente?" "Ela não sabe. Ela tem idade suficiente para saber. Você simplesmente não a conhece." Medo de perguntar. Medo de não perguntar. "Você pelo menos está trabalhando?" "Claro que estou. Você vê os cheques de pagamento, não vê?" O pai de Wally dera a ele parte da firma de construções da família, o que significava que meu marido não recebia um cheque de pagamento constante.
Eu não sabia se a companhia estava realizando projetos ou se o mundo inteiro desabava ao nosso redor. Não é só o dinheiro, Wally. Eu sei, vou passar mais tempo em casa. Deixe de beber durante uma semana. Por quê? Wally. Está bem, uma semana. Vou parar. Mas, de novo, nenhum dos dois acreditou. Depois do casamento de Mike, finalmente admiti que o Wally tinha um problema, que cada vez menos voltava para casa, que eu quase não o via sóbrio. Ele não era um bêbado malvado, mas tampouco era um bêbado operante, e mesmo assim administrava as nossas vidas, dirigia o nosso único carro. Eu tinha de tomar o ônibus ou pegar uma carona com uma amiga para comprar os mantimentos. Ele tirava o dinheiro dos cheques de pagamento e pagava as contas. Muitas vezes eu me sentia mal demais para acompanhar as finanças, quanto mais para criar uma criança sozinha. Eu chamava a nossa casa de caixão azul, porque ela era pintada de uma tonalidade horrorosa de azul e tinha o formato de um caixão de defuntos. Comecei como piada. Na realidade, era uma bela casa numa boa vizinhança. Contudo, dentro de 2 anos parecia ser verdade. Jody e eu estávamos empacadas naquela casa, enterradas vivas. Minha família fez por mim o que era de se esperar. Eles nunca me culparam, nunca me deram lições de moral. Meus pais não tinham dinheiro, mas receberam Jody na casa deles durante 2 semanas de cada vez e a criaram como filha deles. Sempre que a vida me abafava, eles me davam um espaço para respirar. E então havia os meus amigos. Se aquele médico na sala de parto acabou com o meu corpo, outro estranho salvou a minha mente. Quando Jody tinha 6 meses, uma mulher bateu à minha porta. Ela trazia a filha em um carrinho, mais ou menos da idade de Jody, e disse: Sou Faith Landwehr. Meu marido é amigo do seu desde a escola secundária. Que tal tomarmos um café e nos conhecermos? Graças aos céus, concordei. Faith conseguiu com que eu me envolvesse em um clube de recém-chegados que jogavam cartas uma vez por mês. Conheci Trudy durante nosso corriqueiro jogo de 500, depois Barbie, Pauli, Rita e Aidel. Logo estávamos tomando café juntas na casa de Trudy alguns dias na semana. Éramos todas jovens mães e a casa de Trudy era a única grande o suficiente para cabermos todas. Punhamos as crianças na enorme sala de brinquedos, nos sentávamos à mesa da cozinha e mantínhamos nossa sanidade. Fiz a elas confidências a respeito de Wally e elas nem pescaram. Trudy simplesmente contornou a mesa e me abraçou. O que as minhas amigas fizeram por mim durante aqueles anos, o que elas não fizeram por mim. Quando eu precisava fazer compras, elas me levavam de carro. Quando eu estava doente, cuidavam de mim. Quando eu precisava de alguém para olhar Judy, ficavam com ela. Não sei quantas vezes uma delas aparecia com um prato de comida quente, exatamente quando eu precisava. Eu cozinhei um pouco de ensopado a mais, você quer? Mesmo assim, não foi minha família nem minhas amigas que me salvaram. Não de verdade. Minha razão verdadeira, meu motivo real para me erguer todas as manhãs e seguir lutando foi minha filha Jody. Ela precisava que eu fosse a mãe dela, para ensinar pelo exemplo. Não tínhamos dinheiro, porém, tínhamos uma a outra. Quando eu estava acamada, Jody e eu passávamos horas conversando. Quando estava fisicamente capaz, caminhávamos pelo parque com o verdadeiro terceiro membro da família. Nossa mistura de Cocker Spaniel e Poodle, Brandy. Brandy e Jody me veneravam. Elas me adoravam sem questionamentos ou dúvidas. Me davam amor incondicional, que é o poder secreto das crianças e cachorros. Toda noite,
Quando punha Jodie na cama, eu a beijava, e aquele toque, aquela pele na minha pele, me segurava. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo. Boa noite. Uma heroína minha, a doutora Charlene Bell, diz que todo mundo tem um termômetro de dor que vai do 0 a 10. Ninguém faz qualquer mudança enquanto não chegar a 10. 9 não serve. No 9, você ainda tem medo. Só o 10 vai fazer com que você se mexa. E quando chegar lá, saberá. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Testemunhei isso com uma de minhas amigas. Ela estava grávida e o marido violento batia nela todos os dias. Resolvemos que tínhamos de fazer com que ela saísse de casa antes que fosse tarde demais. Então tentamos convencê-la a largar o marido. Instalamos nossa amiga com os filhos em um trailer. Os pais dela vinham todos os dias e ela tinha tudo de que precisava. 2 semanas mais tarde voltou para o marido. Eu me dei conta de que você não pode obrigar ninguém a fazer o que você acha que é certo. Cada um chega a isso sozinho. 1 ano depois, minha amiga largou do marido definitivamente. Ela não precisou de nenhuma ajuda nossa. Aprendi essa lição também porque um casamento se desenrola lentamente. Talvez não seja a lentidão, mas a consistência o que a esmaga. Cada dia um pouco pior, um pouco menos previsível, até que você está fazendo coisas que jamais pensaria fazer. Eu procurava comida uma noite na cozinha e encontrei um talão de cheques. Era de uma conta bancária secreta que o Wally abrira para ele. Acendi o grill às 2 da madrugada, rasguei os cheques um a um e os queimei. Na metade do processo pensei, gente de verdade não vive desse jeito. Mas fiquei. Eu estava exausta, estava emocionalmente esgotada. Minha confiança estava estropiada. Sentia-me fisicamente fraca em razão das cirurgias e estava com medo, mas não com medo suficiente para fazer a mudança. O último ano foi o pior. Foi tão ruim que nem sequer consigo me lembrar dos detalhes. O ano inteiro foi tenebroso. O Wally parara de voltar para casa antes das 3 da manhã, e já que estávamos dormindo em quartos separados, eu nunca o via. Ele saía cedo todas as manhãs, mas eu não sei para onde ia. Tinha sido posto para fora da firma da família, e nossa situação financeira estava indo de ruim a insuportável. Mamãe e papai me mandavam o que podiam. Depois, apelaram para o resto da família e coletaram algumas centenas de dólares. Quando aqueles recursos acabaram, Jodie e eu não tínhamos o que comer. Vivemos de aveia. Nada a não ser aveia durante 2 semanas. Finalmente, apelei para a mãe de Wally, que eu sabia me culpar pela situação do filho. Não faça por mim, eu disse. Faça por sua neta. Ela comprou uma sacola de mantimentos, pôs em cima da mesa e foi embora. Poucas noites depois, Wally chegou em casa. Jodie estava dormindo. Eu estava na sala lendo Um Dia de Cada Vez, a Bíblia do Al-Anon, um grupo de apoio para os esposos de alcoólatras. Não gritei com ele, não bati nele, nem qualquer coisa do gênero. Nós dois agimos como se o Wally viesse para casa sempre. Eu não o via há 1 ano e fiquei surpresa com a péssima aparência que ele estava. Magro, doente. Era aparente que não comia há algum tempo. Eu conseguia sentir o cheiro de álcool e ele tinha tremedeiras. Sentou do outro lado da sala sem dizer uma palavra. Esse homem que costumava falar durante horas com qualquer pessoa e ficou me observando ler. Por fim, cochilou, até que me surpreendeu quando disse: Com o que você está sorrindo? Nada, respondi.
Mas quando ele perguntou, eu sabia. Eu tinha chegado ao 10, sem fogos de artifício, sem injustiça final. O momento se introduzira tão silenciosamente quanto um estranho voltando para casa. Fui a um advogado no dia seguinte e dei início ao processo de divórcio. Foi quando descobri que estava com o pagamento da casa 6 meses atrasado. 6 meses de atraso também no pagamento do carro e com uma dívida de $6.000. Wally tinha feito até um empréstimo para a melhoria da casa, mas é claro que não fizera obra alguma. O caixão azul caía aos pedaços. A avó Stephenson, mãe da minha mãe, que se divorciara de seu marido alcoólatra, me deu o dinheiro para salvar a casa. Deixamos o banco tomar o carro. Não valia a pena salvá-lo. Meu pai passou o chapéu em Hartley e conseguiu $800 para me comprar o Chevy 1962, de uma velha senhora que nunca dirigia na chuva. Eu jamais pilotara um carro na vida. Tive aulas de direção durante um mês e passei no exame de habilitação. Eu tinha 28 anos. O primeiro lugar para onde dirigi o carro foi o escritório da Previdência Social. Eu tinha uma filha de 6 anos, um diploma de escola secundária, um histórico clínico que só podia ser chamado de desastroso e uma pilha de dívidas. Eu não tinha escolha, disse a eles. Preciso de ajuda, mas só vou aceitá-la se vocês me deixarem ir para a faculdade. Graças a Deus, a Previdência Social era diferente naquela época. Eles concordaram. Fui direto para a Faculdade Estadual de Mankato e me matriculei para o semestre seguinte. 4 anos mais tarde, em 1981, me formei summa cum laude, o mais alto nível de honras, com um diploma de estudos gerais, especialização dupla em psicologia e estudos femininos e interesses secundários em antropologia e biblioteconomia. A Previdência Social pagou tudo: aulas, habitação, gastos de subsistência. Meus irmãos David e Mike tinham largado a faculdade sem se formar. Assim, aos 32 anos, me tornei a primeira Gibson a se formar numa faculdade de 4 anos. 12 anos depois, minha filha Jodie seria a segunda. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Esconde-esconde. Depois da formatura, descobri que é preciso mais do que um diploma universitário para se tornar psicóloga. Para conseguir pagar as contas, aceitei um emprego de secretária com o marido da minha amiga Trudy, Brian. Passado uma semana, disse a ele: "Não jogue seu dinheiro fora para me treinar. Não vou ficar." Eu detestava arquivar, detestava datilografar. Depois de 32 anos, eu estava cansada de aceitar ordens. Durante a maior parte da minha vida adulta, eu tentara ser a pessoa que meu orientador predissera lá no ginásio Hartley. Seguir o caminho estabelecido para mim e para a metade das mulheres da minha geração. Não queria mais aquilo. Minha irmã Val, que morava em Spencer, mencionou que iam abrir uma biblioteca local. Naquele momento, eu não tinha a intenção de voltar para minha terra. Apesar da especialização secundária em biblioteconomia, nunca tinha pensado de verdade em trabalhar numa biblioteca. No entanto, fiz a entrevista e adorei as pessoas. Uma semana depois, eu estava no caminho de volta a Iowa, a nova vice-diretora da Biblioteca Pública de Spencer. Eu não esperava gostar do trabalho. Como a maioria das pessoas, achava que ser bibliotecária significava carimbar datas de devolução na contracapa dos livros. Mas era mais do que isso. Em alguns meses, eu já estava mergulhada até o pescoço em campanhas de marketing e design gráfico. Comecei um programa de leitura em casa que levava livros às pessoas impossibilitadas de visitarem a biblioteca e desenvolvi uma iniciativa importante para aumentar o interesse dos adolescentes pela leitura. Trabalhei em programas para asilos geriátricos e escolas,
comecei a responder perguntas na rádio e a falar em clubes sociais e organizações comunitárias. Eu era uma pessoa de visão ampla e começava a notar a diferença que uma boa biblioteca pode fazer em uma comunidade. Quando me envolvi no lado comercial da administração da biblioteca, orçamento e planejamento a longo prazo, senti-me totalmente fisgada. Percebi que aquele era um trabalho de que eu poderia gostar pelo resto da vida. Em 1987, minha amiga e chefe Bonnie Plummer foi promovida para um posto de administração na biblioteca regional. Falei confidencialmente com diversos membros do conselho de biblioteca para contar que eu queria ser a nova diretora. Ao contrário dos demais candidatos que foram entrevistados na biblioteca, fiz uma entrevista secreta na casa de um membro do conselho. Afinal, uma cidade pequena pode se transformar rapidamente de um ninho acolhedor em um arbusto de espinhos, quando parece que você dá passos maiores que as pernas. A maior parte dos membros do conselho da biblioteca gostava de mim, mas estava cética. Eles me perguntaram: "Tem certeza de que você pode dar conta desse trabalho?" Fui vice-diretora durante 5 anos. Conheço as funções melhor que ninguém. Conheço a equipe, conheço a comunidade, conheço os problemas da biblioteca. Os últimos 3 diretores foram promovidos para postos regionais. Vocês realmente vão querer outra pessoa que encare esse posto apenas como um trampolim? Mas você quer mesmo o trabalho? Vocês não têm ideia do quanto quero esse trabalho. A vida é um percurso. Depois de tudo pelo que tinha passado, era inconcebível que esse não fosse meu próximo passo ou que eu não fosse a melhor pessoa para o emprego. Eu era mais velha que os antigos diretores. Eu tinha uma filha. Não estava agarrando levianamente uma oportunidade. Este é o meu lugar, afirmei ao conselho. Não há outro onde eu queira estar. No dia seguinte, ofereceram meu posto. Eu não tinha a qualificação. Isso não é uma opinião, é um fato. Eu era inteligente, experiente e trabalhadora, mas o emprego exigia um título de mestrado em biblioteconomia, que eu não tinha. O conselho estava disposto a fazer vista grossa quanto a esse fato, desde que eu começasse um programa de mestrado dentro de 2 anos. Isso parecia mais que justo, então aceitei a oferta. Aí descobri que o programa de mestrado credenciado pela Associação Americana de Bibliotecas mais próximo ficava a 5 horas de distância, em Iowa City. Eu cuidava da minha filha sozinha. Tinha um trabalho em tempo integral. Não ia dar certo. Hoje em dia é possível obter um título de mestrado em biblioteconomia pela internet. Mas em 1987, você nem sequer conseguia encontrar um programa de ensino à distância. Acredite, eu procurei. Afinal, por insistência de meu administrador regional, John Holohan, a Universidade Estadual de Emporia, em Emporia, Kansas, se decidiu. O primeiro programa de mestrado à distância credenciado pela Associação Americana de Bibliotecas no país se reuniu em Sioux City, Iowa, no outono de 1988. Eu era a primeira aluna à porta. Adorei as aulas. Não eram sobre catalogação ou vistoria de livros. Eram de demografia, psicologia, análise de orçamento e negócios, metodologia do processamento de informações. Aprendemos relações comunitárias. Passamos 12 cansativas semanas em análise de comunidade, que é a arte de descobrir o que os frequentadores querem. Na superfície, a análise de comunidade é fácil. Em Spencer, por exemplo, não tínhamos livros sobre esqui na neve. Porém, sempre havia a última informação a respeito de pesca e barcos, porque os lagos estavam a apenas 20 minutos de distância. Uma boa bibliotecária, no entanto, vai mais fundo.
O que a sua comunidade valoriza mais? Onde ela tem estado? Quanto mudou? E, o mais importante, para onde está indo? Uma boa bibliotecária desenvolve um filtro no fundo da mente para perceber e processar informações. Crise agrícola a 1000 por hora? Não acumule sumários de construtores e manuais de profissão. Compre livros sobre conserto de maquinaria e outras medidas de economia de custos. Hospital admitindo enfermeiras? Atualize os manuais médicos e faça parceria com a faculdade comunitária local para ajudá-las a utilizarem nossos recursos. Mais mulheres trabalhando fora de casa? Comece uma segunda hora da história à tarde e concentre-se em creches e maternais durante o dia. O material era complexo e o trabalho de casa brutal. Todos os alunos trabalhavam como bibliotecários e havia diversas outras mães sozinhas. Esse programa não era uma decisão por acaso, era uma última chance e estávamos dispostos a trabalhar por ela. Além de frequentarmos aulas das 5:30 da tarde nas sextas-feiras até o meio-dia de domingo, depois de uma viagem de mais de 2 horas até Silk City, pesquisávamos e escrevíamos 2 artigos por semana, às vezes mais. Como eu não tinha uma máquina de escrever em casa, muito menos um computador, saía do trabalho às 5 horas, fazia o jantar para mim e para Judy e depois voltava para a biblioteca, onde trabalhava até a meia-noite ou muitas vezes até mais tarde. Ao mesmo tempo, atirei-me na reforma da biblioteca. Queria que ela estivesse terminada no verão de 1989 e tinha meses de trabalho para antes de até mesmo começar. Aprendi sobre planejamento espacial, organização de sessões, adaptação a deficiências. Escolhi cores, mapeei a arrumação da mobília e me informei se havia dinheiro suficiente para novas mesas e cadeiras. Não havia, então reformamos as velhas. John Hollis Clark e eu fizemos maquetes em escala exata da velha e da nova biblioteca para exibir na mesa de circulação. Não bastava planejar uma grande reforma. O público tinha de se entusiasmar e ficar informado. Dewey ajudou, dormindo todos os dias dentro de uma das maquetes. Uma vez terminado o projeto, passei para o estágio seguinte: planejar como retirar mais de 30.000 objetos de dentro do prédio para depois recolocá-los de volta em seus lugares certos. Encontrei um espaço para armazenagem. Consegui equipamento de mudança. Organizei e programei os voluntários. E todos os planos, cada centavo, tinham de ser contados, dirigidos e justificados para o conselho da biblioteca. As horas no trabalho e nas aulas me desgastavam física e mentalmente, e as mensalidades da universidade comprimiam o meu orçamento. Assim, mal pude acreditar quando o Conselho Municipal adotou um fundo educacional para empregados. Se um empregado municipal voltasse a estudar para melhorar seu desempenho no trabalho, a cidade pagaria por isso. Dona Fisher, a escrevente, recebeu um bem merecido diploma. Quando mencionei meu programa de mestrado em uma reunião do conselho, a recepção já não foi tão conciliadora. Kleber Mayer, nosso novo prefeito, estava sentado à minha frente, do outro lado da mesa. Kleber era o exemplo típico da pessoa influente do Sisters Café. Um tipo de colarinho azul e boa gente. Ele só tinha estudado até a 8ª série, mas possuía uma voz alta, os ombros largos e o dedo no pulso de Spencer. Era dono e operava um posto de gasolina, o Mayer Service Station. Porém, dava para perceber por suas mãos enormes que ele crescera em uma fazenda. De fato, foi criado nos arredores de Moneta. Ele e papai se conheciam a vida inteira. E o nome de seu irmão, se puder acreditar, era Cletus. Apesar de suas fanfarronices, Kleber Mayer era o melhor homem que se podia conhecer.
Ele lhe emprestaria a camisa que estivesse vestindo, inclusive com as manchas de gasolina. E acredito que ele nunca tivesse tido a intenção de prejudicar ninguém. Tinha boas intenções e sempre pensou no melhor para Spencer. Mas era um bom velhote, teimoso, e digamos que conseguia ser brusco. Quando mencionei o programa de mestrado, Kleber bateu com o punho na mesa e trovejou. Quem você acha que é? Uma empregada municipal? David Scott, advogado local e membro do conselho, me abordou alguns dias depois, dizendo que ele tinha de defender minhas despesas. Afinal, eu era uma empregada municipal. Não se preocupe, disse a ele. Só vai prejudicar a biblioteca. Eu não tinha a intenção de desfazer todo o bem que Dewey começara a promover. Ao contrário, trabalhei ainda mais. Mais horas no trabalho do mestrado, escrever, pesquisar, estudar. Mais trabalho no projeto de reforma. Planejar, pesquisar, fazer orçamentos. Mais trabalho tocando as operações diárias da biblioteca. Tudo isso significava, infelizmente, menos tempo com minha filha. Um domingo, o telefonema de minha irmã Val me pegou bem na hora que eu saía de Silk City. Oi, Vicky. Detesto ter de dizer isso, mas ontem à noite... O que aconteceu? Onde está Jodie? Jodie está bem, mas sua casa... Sim? Olhe, Vicky, Jodie deu uma festa para alguns amigos e... Bem, ela fugiu um pouco do controle. Fez uma pausa. Durante as próximas 2 horas, apenas imagine o pior, e você ficará feliz com o que vai encontrar. A casa estava uma ruína. Jodie e seus amigos passaram a manhã limpando, mas ainda havia manchas no tapete e no teto. A porta da penteadeira do banheiro foi arrancada das dobradiças. As garotas jogaram todos os meus discos na parede e os quebraram. Alguém pôs latas de cerveja pelas saídas da calefação. Minhas pílulas tinham sumido. Um garoto deprimido se trancou no banheiro e tentou se matar com uma overdose de estrogênio. Depois descobri que a polícia tinha sido chamada 2 vezes. Entretanto, como havia um time de futebol na festa e era temporada de vitórias, eles desviaram para o outro lado. A bagunça não me incomodou, não mesmo, mas me lembrou mais uma vez de que Jodie estava crescendo sem mim. Percebi que a única coisa que eu não podia impulsionar com mais trabalho era o relacionamento com minha filha. Ironicamente, foi Kleber Meyer quem avaliou a importância do assunto. Um dia ele estava colocando gasolina no meu carro. Sim, ele era o prefeito. Porém, essa era uma atividade em tempo parcial. Quando surgiu o assunto de Jodie. Não se preocupe, disse-me ele. Quando eles fazem 15 anos, você passa a ser a pessoa mais burra do mundo. Mas quando completam 21, você fica inteligente outra vez. Trabalho, mestrado, vida familiar, mesquinharias políticas locais. Fiz o que sempre fazia em horas de estresse. Respirei fundo. Mergulhei em mim mesma e me obriguei mais do que nunca a me sobrelevar ainda mais. Eu me erguera por esforço próprio a vida inteira. Não havia nada nessa situação, disse a mim mesma, com que eu não pudesse lidar. Foi só tarde da noite, na biblioteca, sozinha com meus pensamentos e olhando fixo para uma tela de computador, que comecei a sentir a pressão. Foi apenas ali, o único momento tranquilo do dia, que comecei a sentir minhas bases tremerem. Uma biblioteca é um lugar solitário depois que fecha. Tem um silêncio que faz o coração bater mais forte, e as fileiras de estantes criam um número quase incalculável de cantos escuros e arrepiantes. A maioria dos bibliotecários que conheço não fica sozinha numa biblioteca depois que ela fecha, especialmente no escuro. Porém, eu nunca fiquei nervosa ou com medo. Eu era forte, teimosa e, Uhum. acima de tudo, nunca estava sozinha. Tinha Dewey. 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 Tinha D
Todas as noites ele se instalava sobre o monitor do computador, enquanto eu trabalhava, passando a cauda preguiçosamente de um lado para o outro. Quando eu empacava por bloqueio de escritor, ou pela fadiga ou pelo estresse, ele pulava em meu colo ou no teclado. Chega, ele dizia, vamos brincar. Dewey tinha um senso de oportunidade fantástico. Está bem, Dewey, você primeiro. O jogo de Dewey era esconde-esconde. Assim que eu dava o sinal, ele ia para a parte principal da biblioteca. Na metade das vezes, eu imediatamente avistava a traseira de um gato cor de laranja de pelo comprido. Para Dewey, esconder-se significava enfiar a cabeça numa estante. Parecia esquecer que tinha rabo. Onde será que o Dewey está? Eu falava em voz alta quando vinha a sorrateira por trás dele. Buh! Eu gritava quando chegava a alguns metros, fazendo com que Jill saísse correndo. Outras vezes ele se escondia melhor. Eu andava furtivamente em torno de algumas prateleiras, sem sorte, para virar uma esquina e vê-lo dançando na minha direção com aquele grande sorriso Dewey. Você não me achou, você não me achou. Não é justo, Dewey. Você só me deu 20 segundos. Ocasionalmente, ele se enroscava em um local apertado e ficava quieto. Eu procurava durante 5 minutos e começava a chamá-lo pelo nome. Dewey! Dewey! Uma biblioteca às escuras pode parecer vazia quando você se inclina entre pilhas e olha pelas fileiras de livros. Porém, eu sempre imaginava Dewey em algum lugar, a poucos metros de distância, rindo de mim. Está bem, Dewey, chega, você venceu. Nada. Onde poderia estar esse gato? Eu me virava e lá estava ele, no meio do corredor, olhando fixo para mim. Oh, Dewey, espertinho! Agora é minha vez. Eu corria para me esconder atrás de uma estante e, invariavelmente, acontecia uma coisa ou outra. Ou eu chegava em meu esconderijo, virava e Dewey estava lá. Ele tinha me seguido. Achei, essa foi fácil. Ou ele corria pelo outro lado da prateleira e chegava antes de mim em meu esconderijo. Ah, era aqui que você estava pensando em se esconder? Bem, eu já tinha imaginado. Eu ria e o afagava atrás das orelhas. Ótimo, Dewey. Vamos correr um pouco. Então, corríamos entre as prateleiras, encontrando-nos no final dos corredores, sem que ninguém exatamente se escondesse ou procurasse. Depois de 15 minutos, eu esquecia completamente meu artigo de pesquisa ou a mais recente reunião de orçamento para o projeto de reforma, ou aquela infeliz conversa com Jody. Fosse lá o que estivesse me incomodando, tinha sumido. O peso, como dizem, fora erguido. Ok, Dewey, vamos voltar ao trabalho. Ele nunca se queixava. Eu voltava à minha cadeira e o gato voltava a se empoleirar no topo do monitor e começava a balançar a cauda na frente da tela. Na próxima vez que eu precisasse, ele estaria ali. Não é exagero dizer que esses jogos de esconde-esconde com Dewey, aquele tempo que passávamos juntos, me ajudaram. Talvez fosse mais fácil contar agora que Dewey punha a cabeça em meu colo e choramingava enquanto eu chorava ou que ele lambia as lágrimas do meu rosto. Qualquer um pode contar isso. E é quase verdade, porque algumas vezes, quando o teto começou a cair na minha cabeça, me vi fixando o olhar em seu colo, sem ver, com lágrimas nos olhos, e Dewey estava lá, exatamente onde eu precisava que ele estivesse. Mas a vida não é ordenada nem clara. Nosso relacionamento não pode estar associado a um conjunto de lágrimas. Para começar, não sou muito de chorar. E, embora Dewey fosse expansivo com o amor dele, ele era sempre freguês de um aconchego tarde da noite. Não me banhava de afeição. De algum modo, Jill sabia quando eu precisava de um empurrãozinho ou de um corpo quente
e sabia quando a melhor coisa para mim era um jogo bobo, sem sentido de esconde-esconde. Sempre que precisei, ele me deu sem pensar, sem querer algo em troca e sem eu pedir. Não era apenas amor, era mais que isso. Era respeito, era empatia e era mútuo. Aquela centelha que Dewey e eu sentimos quando nos conhecemos. Essas noites a sós, juntos na biblioteca, a transformavam num incêndio. Acho que minha ideia afinal é esta. Quando tudo na minha vida era tão complexo, quando as coisas fugiam em todas as direções ao mesmo tempo e às vezes parecia que o centro não ia aguentar, meu relacionamento com Dewey era tão simples e natural. Era isso que o tornava tão legal. Fim do capítulo 11. Muito bem, amigos. O que acharam desses 2 capítulos? A gente conheceu um pouquinho mais da história da Vicky. E é engraçado como se mistura a vida de tantas mulheres mundo afora, né? Com as dificuldades, com o sofrimento, mas com uma reviravolta, será que eu posso dizer? Será que eu posso usar essa palavra? Quando se chega no fundo do poço, você só tem 2 alternativas, ou você se afoga no resto da água que tem lá, ou você dá um impulso e sobe de volta. E eu acho que a maioria das pessoas tenta fazer isso, e poucas conseguem. Mas a gente tenta subir de volta. Tem uma hora que a gente precisa subir de volta. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Uma sexta-feira muito boa, muito prazerosa para todos vocês. A gente se encontra de novo na semana que vem. Quarta-feira com Ramsés, a Batalha de Kadesh. Quinta-feira com as Brumas de Avalon. Sexta-feira com Dewey, um gato entre livros. Obrigada pela companhia, obrigada pelos likes, obrigada pelos comentários. Continuem compartilhando comigo as impressões de vocês, as experiências de vocês e os sentimentos. A gente conversa um pouquinho por aqui. Um grande beijo. Tchau!